Temos a oportunidade de ouvir em direto o bastonário da Ordem dos Engenheiros. Está com ele o jornalista Mário Freire. Mário, boa tarde. Muito boa tarde, Carlos Mineiros, que está aqui na Ordem dos Engenheiros da Região Centro, onde fez a reunião mensal da Ordem, feita rotativamente pelos vários núcleos da Ordem de Engenheiros. Sr. Bastonário, muito bom dia, obrigado por estar em direto para a CMTV. Este é um acidente que, de alguma forma, poderia ter sido evitado. Havia alguma maneira de prever e ver os riscos e o mau estado de degradação que a estrada apresentava? Muito bom dia. Eu não gosto de fazer juízos sobre aquilo que não conheço em profundidade. Conhece aquela zona, antes de mais? Eu conheço a estrada até é uma estrada que, sob o ponto de vista cénico, é uma estrada interessante, andar com precipícios de um lado e do outro. É interessante, mas é assim. Aquilo que eu tenho estado a assistir demonstra inequivocamente que, por um lado, o que estava a acontecer era do conhecimento. Isto era uma situação que estava identificada há mais de 4 anos. Há relatórios recentes feitos, há uma série de conhecimentos. Nos últimos dias, há populares que dizem que a situação se estava a agravar, portanto, indicia com certeza fendas no solo ou algo parecido. E olhando para as imagens, aliás, eu ontem, quando fui confrontado a primeira vez com estas imagens, uma coisa que para mim se tornou evidente é que aquilo era inevitável. Portanto, uma secção bastante estreita, uma estrada fundada em terra sobre rocha e, obviamente, num processo de erosão. Aquilo que não se sabia quando é que ia acontecer, mas que ia acontecer ia mais dia, menos dia. A falta de rocha e a existência dessa terra é que poderá ter sido o grande problema da falta de sustentabilidade que terminou nesta tragédia? O grande problema da tragédia foi ter chegado ao que chegou, porque a situação era má, a situação via-se, que certamente que era do conhecimento. Eu esta manhã assistia mais umas declarações, inclusive de outros industriais da zona, a dizer que toda a gente sabia que aquilo estava assim e que havia ali um elevado risco e, portanto, digamos que não é uma surpresa. A surpresa é como é que estas coisas, estando identificadas, se deixam continuar. E quem é que é a responsabilidade? Os engenheiros, enquanto técnicos, são responsáveis diretos ou não? Eu acho que, sobretudo, o que há aqui é a falta de engenharia e a falta de instituições. Porque se houvesse instituições atuantes, estas coisas eram fiscalizadas, eram acompanhadas. Eu recordo que esta estrada era uma estrada nacional que passou para a Câmara Municipal, que as câmaras municipais muitas vezes também não têm meios humanos adequados, e neste conjunto deste vazio e da falta de instituições fortes e de entidades que fiscalizem, acontecem estes males. Há falta de fiscalização, na sua opinião, para poder intervir junto desta situação? Não tenho dúvida nenhuma que há falta de fiscalização em muitas áreas e em todo o país e em muitas atividades. E neste caso em concreto, a quem é que poderá ser agora ser posta a responsabilidade? A Câmara que herdou esta via municipal? Não me vou substituir ao Poder Judicial, as entidades apurarão, o Ministério Público investigará e o que for decidido é. Agora que alguma culpa haverá de alguém, há com certeza, porque demonstradamente havia uma situação de elevado risco ali. E como é que há 4 anos os próprios empresários, a Câmara Municipal, alertaram para o risco e nada, houve aqui uma inércia, até porque há uma circular externa a esta estrada e ainda assim era permitida a circulação? Pois, isso é um dos grandes mistérios que há. Tanto quanto sei, também há uma rádio local que eu li, que diz que há um relatório feito há pouco tempo pela Direção Regional de Energia, pelo Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia para a Direção Regional de Energia, que esse relatório já apontaria para o risco, porque o risco é conhecido, o risco existe há muito tempo. Agora, o agravamento também se tem estado a detectar, e portanto este relatório existe. Agora, o que me choca, ou que me surpreende, é a inépcia de não ter sido feito nada. E esse nada era uma coisa muito elementar, era cortar a estrada e fechar a estrada. É a altura de mandar um muro na mesa e criar uma estrutura que dê algum poder aos técnicos, neste caso aos engenheiros, que possam denunciar e que façam, e poder também de agir preventivamente, até mesmo ter a ordem para mandar encerrar uma estrada em caso de falta de segurança. Esse é o discurso que nós temos e que ninguém nos ouve. É a falta de engenharia, da intervenção dos engenheiros que há. Nós atuamos sempre por reação, acontecem as coisas, atuamos.
e antecipadamente, por prevenção, não se atua. E porquê? Porque neste momento as instituições deixaram de ter poder e de ter conhecimentos técnicos adequados, porque houve poupanças que, no meu ponto de vista, foram longe demais, e neste momento há um vazio, há uma vacuidade de conhecimento técnico, e em muitos dos lugares, inclusive, não são ocupados por engenheiros. Muitos destes lugares a quem compete zelar por estas questões são ocupados por outras pessoas que não têm sensibilidade para problemas como os que nós estamos a falar aqui. Haverá outros casos similares de estradas ou infraestruturas que estejam nestas situações cujo alerta já tenha sido lançado, mas que ninguém intervenha e tome uma atitude preventiva? Que eu conheça, não, mas receio que haja casos onde possa acontecer a mesma coisa. Ali naquela região? Naquela zona e não só. Aonde? No país todo, é conhecido, quando o inverno é quem põe mais a nu estas questões. Quando o inverno surge, começam a haver deslizamentos de terras, quedas de taludes, começam a haver questões com pontes, começa a haver uma série de coisas. Portanto, isso resulta de um trabalho que deve ser feito durante todo o ano e durante toda a vida da obra. Repare, uma pedreira encerrada, ou um prédio abandonado, ou uma obra inacabada, é uma obra que tem que ser acompanhada. As coisas não morrem. Quanto mais velhas estão, quanto mais abandonadas estão, maior é o risco. E, portanto, é essa maneira de pensar, essa postura, que em Portugal ainda não foi interiorizada. É que quem é dono de alguma coisa tem que zelar e manter, mesmo que ela não esteja a servir as suas funções ou que já esteja abandonada. E não é esse o caso que se passa em Portugal? O abandono é literalmente o abandono de... O abandono normalmente está associado à desresponsabilização, que não pode ser. Sr. Bastonário, relativamente às próximas horas na zona de Borba está a chover, dado também a profundidade em que estão a decorrer os trabalhos a 50, 60 metros, há ainda perigo de derrocada, haverá um acompanhamento. Tecnicamente, a avaliação à estabilidade da zona, quanto tempo, quantas horas poderá demorar? Estamos a falar numa operação simples, complexa, qual é que é a sua leitura? Eu acho que a operação é muito complexa, tanto quanto sei, estão no local entidades da maior competência, da maior conhecimento, agora tem um trabalho muito difícil pela frente, um trabalho de risco, e eu alerto para o facto de que quando há risco, a pressa é o pior inimigo. São coisas que têm que ser feitas com o devido tempo e com as devidas cautelas. Poderá demorar dias, semanas? Depende muito. Eu não estou inteirado dos pormenores, mas com certeza que a operação é demorada. Muito obrigado, Carlos Mineiro Aires, bastonário da Ordem dos Engenheiros, pela disponibilidade em estar em direto aqui com a CMTV, a ajudar também, no fundo, a perceber o que terá estado em causa, numa síntese, aquilo que o bastonário considera é que os riscos são muitas vezes identificados, não há onde fazer chegar essa denúncia para agir e poder prevenir. É esta, então, a principal ideia e uma luta antiga da própria Ordem dos Engenheiros.